Oi, eu sou o Rodrigo Marabés Machado e eu vou mostrar aqui umas coisas do nosso projeto. E bom, aqui nós temos a classe processamento, que ela vai ser a responsável por ter o trabalho de ler o arquivo e retirar tudo que pede ele para montar do jeito que nós queremos. Bom, daí aqui nós vemos a classe processamento e nós temos aqui duas variáveis. Uma string texto, onde vão ser salvos os dados para a gente modificar depois, e o map aqui que vai reordenar do jeito que nós queremos. Ela recebe dois valores, a chave e o valor da chave, vão ser strings, e, e no caso da chave os valores não se repetem, a chave não se repete. E aqui nós vamos ter um método getTexto que vai pegar a informação do texto que nós vamos enviar para o programa, e o setTexto para alterar mais facilmente a informação que vem junto do texto. E nós temos aqui um método getMap que vai ser usado depois na classe controller para fazer o processamento mais fácil para criar um arquivo novo. E daí aqui mais para baixo nós temos o método removerPont, que vai remover a pontuação, um método responsável por remover as pontuações, e ele vai receber uma string, e se no texto tivesse string de parâmetro, ela vai substituir todos os valores por uma string vazia. Esse segundo caso aqui de remover ponte é para o caso de, tipo, se tiver dois espaços ou três espaços em branco, ele vai substituir também por essa string vazia. E daí nós temos também um outro método aqui que vai deixar todas as letras minúsculas. Nós só damos um set texto, que daí retorna todas as letras minúsculas depois de passar pelo to lowercase. Daí nós temos aqui a classe main, que, bom, ela vai dar um try, que se for tudo certo, ela vai instanciar um novo objeto da classe controller, e daí nós vamos usar o método go, recebendo como parâmetro esse vetor do método principal aqui da classe main, e caso não dê certo, daí ela já mostra uma mensagem de falha catastrófica. E remover título. Eu não consegui fazer as duas separadas e eu coloquei na junta porque daí fica mais fácil. Porque no código que o Matheus colocou, você removeu os três primeiros valores, só que tem títulos que eles são diferentes, tem títulos que tem 4, tem títulos que tem 5. Então o que eu fiz foi, todos eles têm eles têm 2/n, eles têm uma linha vazia entre o título e o texto. Então, o que eu fiz foi que enquanto ele vai, isso daqui é para poder ler o isso aqui ele vai criar, essa primeira aqui ele vai criar um novo objeto que vai chamar arc e ele vai receber esse arquivo aqui para poder ler. Ele vai ser um objeto de leitura. Aí aqui ele vai realmente ler o que tá no objeto arc que a gente criou. Isso aqui é o buffer reader, ele cria um buffer em que ele vai lendo linha a linha do seu texto. Então ele vai pegar uma linha armazenada nesse buffer e para retornar para você. Aí a gente pode ir trabalhando em cima dessas linhas. Aí eu primeiro criei uma string linha vazia para poder armazenar essas coisas. E aí a linha ela vai receber o que tiver na linha de ler arc, que foi o buffer que a gente criou. Aí agora que a gente tem o nosso atributo interno chamado linha que a gente pode trabalhar, enquanto a linha ela não for vazia ou não for vazia, quer dizer, se não tiver nada, tipo o arquivo não tem nada, ou ela tiver um espaço em branco, que é o exempt, o linha ele não vai receber nada, ele vai só passar para ler a próxima, que é esse comando aqui para ler a próxima linha. Aí quando ele encontrar
Aí, quando ele encontrar uma linha que não é nula, aí sim ele vai pegar o valor do... Ele vai pegar o valor que está em linha, que eu armazenei nela, do buffer, e colocar no nossa variável texto que eu criei lá em cima. E aí ele vai passar para ler a próxima linha. E sempre que eu inicio a leitura de de um arquivo, eu preciso fechar ela. Aqui eu só fecho ela. Aqui são os catches dos tries, porque precisa ter quando você faz uma abertura de arquivo, leitura de arquivo, ele precisa. E aqui ele vai deixar o texto em branco se ele der algum erro. Se der algum erro de não encontrar o arquivo ou de não ler o arquivo, ele também vai preencher a variável texto com esses valores. Olá, meu nome é Guarente Pardo e eu fiquei responsável por desenvolver a nossa classe controle e o método Go. Além disso, estou utilizando a classe Scanner que irá ser utilizada no meu código. Então, aqui eu criei a nossa classe controller e dentro dela eu implementei o nosso método Go. Primeiramente, eu criei um objeto da nossa classe Scanner, que a gente irá utilizá-la para ler os textos inseridos pelo usuário. E além disso, printei na tela uma mensagem para que o usuário insira os textos separados por espaço, aqueles textos que ele gostaria que fossem tratados. Aqui eu criei uma variável chamada line do tipo string, que irá armazenar os textos inseridos pelos usuários através do nosso método nestLine. Além disso, atribuir essa variável para o nosso string args, que irá utilizar também o nosso split para fazer a distinção sobre os textos que precisarão ser tratados. E finalmente cheguei na parte onde irei fazer o tratamento do texto em si. Utilizei o foreach para tratar os textos individualmente. Dentro do foreach, instanciei a classe processamento, desenvolvido pelos outros integrantes do grupo, que irá remover os sinais indesejados, colocar todas as letras minúsculas através desse lowercase e chamei o método mapear. E por último, instanciei a classe exportação, utilizando seu método escrever para exportar o nosso map final em um arquivo CSV. Olá, eu sou o Gabriel Marino e vou explicar como funciona a nossa classe exportação. Primeiramente temos os imports das classes que eu utilizei para escrever o nosso método escrever, o método único da classe, e esse método vai receber um mapa que as chaves e os valores vão ser do tipo string, e vai receber também uma string que vai referente ao nome do arquivo. Aqui no início eu utilizei o método replace para tirar o ponto .txt do final do nome do arquivo e na linha seguinte eu adiciono o ponto .csv no lugar. Então temos um try-catch para criar o arquivo utilizando o FileWriter e caso isso ocorra sem problemas, passamos para um printWriter que vai receber esse arquivo. Então agora com o arquivo criado eu posso zerar string arg e passo para o foreach aqui, que vai percorrer todas as chaves, os pares de chave e valor, que retorna desse método. E a cada iteração eu vou adicionar nessa string que agora estava em branco, a chave, o valor da chave e uma quebra de linha, escrevendo então no formato desejado. E por fim, uma vez que percorri o vetor, eu gravo, escrevo usando o println do printWriter, eu escrevo no arquivo e é o fim. Boa tarde, eu me chamo Matheus Roberto Mariano e eu fiquei encarregado de fazer o método mapear da nossa classe de processamento. Então eu comecei criando um vetor de string recebendo todas as palavras do texto através do método split por espaço e também criei e inicializei um contador em zero. Depois disso, eu atribuí todas as chaves do nosso map com todas as palavras do nosso texto. Então automaticamente elas vão estar ordenadas em ordem alfabética e não irão se repetir pelas próprias propriedades do map. E claro que como não podemos declarar como nulos, eu deixei só como valores vazios. Depois disso, eu atribuí ao contador o número 1, porque todas as verificações em relação a esse contador nos nossos próximos laços de repetição, a gente tem que ignorar o primeiro índice do nosso vetor de auxiliar. Porque aqui no nosso primeiro índice, ele não guardou uma palavra e sim guardou um valor vazio. Então, para evitar esse problema, a gente simplesmente pula o índice.
Bom, agora que a gente vai começar de fato a popular todas as nossas chaves com as próximas palavras depois delas. Então, temos que percorrer todas as palavras novamente e verificar se aquela determinada palavra depois dela já existe, já está atribuída como um valor daquela chave em específico. Então, para isso, a gente usa o método get do map e se ela contiver a próxima palavra, ela entraria nesse if. Mas como coloquei o exclamação, então enquanto não tiver, né, enquanto não tiver a palavra depois dela, ele vai continuar caindo dentro desse if e executando o bloco que está dentro dele. E o bloco dentro dele talvez seja o principal, que é de fato, né, popular todas as nossas chaves no map. Então a gente usa, né, o método put do próprio map, atribui a key que ele vai colocar os valores e adicionar o valor que já estava dentro dela, senão a gente vai acabar perdendo o valor anterior, e concatenando com a próxima palavra. Então, se uma mesma palavra se repetir durante o nosso texto e ela vai ter mais de uma palavra depois dela, a gente precisa colocar o que já estava antes para não perder esse valor. Então, aí sim a gente vai ter todas as palavras que vêm depois dela. E, por fim, a última palavra, caso ela não se repita no decorrer do texto, ela vai acabar sendo mapeada também. Ela vai acabar sendo mapeada com um valor vazio. Então, para evitar que isso aconteça, a gente remove todas as chaves que têm os seus valores vazios. E assim está finalizado o nosso método mapear. Bom, e como estamos utilizando a metodologia ágil Kanban para substituir aquele clássico quadro na parede com vários post-its, optamos por utilizar a própria ferramenta Projects do GitHub, que criamos dentro do nosso repositório do projeto. Então temos acesso ao que deveria ser feito, ao que estava em desenvolvimento e o que já foi terminado. Então, nesse momento que estou gravando esse vídeo, praticamente tudo está finalizado e falta somente a parte dos vídeos individuais de cada um, aí da apresentação do que foi feito, assim como um pequeno trecho aí do relatório de contribuição comentado do nosso projeto.